Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu estou muito feliz, pessoal. É a 13ª gota e, se Deus quiser, amanhã será a última gota dessa série, A Importância de Conhecer Nossa Realidade. Na 13ª gota, isto é, na gota de hoje, eu quero dar uma ênfase. Você sabe, nós estamos lendo Marcos capítulo 8, do verso 22 ao 26. É uma passagem bíblica que eu gosto muito. E nessa gota, quando eu dou esse título, A Importância de Conhecer Nossa Realidade, na gota de ontem eu falei sobre a clareza da visão. Por quê? Porque esse moço foi curado, e aí, quando ele recebe esse toque, a Bíblia diz que ele ficou restabelecido. Mas o que sucede, que eu acho interessante, é que diz assim: ele distinguia tudo de modo perfeito. Essa distinção é muito importante porque o discernimento para as atuações da vida, eu diria que precisa ser algo buscado. Eu preciso buscar esse discernimento. Na relação com Deus, você, nós, quando temos uma relação de leitura bíblica, de devoção, sei lá qual é a sua expressão de fé, mas dentro da sua expressão de fé, é preciso buscar discernimento para entender as coisas. Existem coisas na vida da gente que elas estão no campo social. Há outras coisas que elas são do campo relacional. Há outras coisas que elas são do campo cognitivo. Mas há também outras áreas que não vale a pena ficar investindo muito tempo, mas existem coisas que elas são na atuação espiritual. E isso me chama a atenção quando diz assim: o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Então veja, ele passou a enxergar tudo, isso é discernimento, ele ficou restabelecido, e esse olhar novo para a vida deu a ele um olhar com mais detalhes, um acabamento que Jesus fez na vida dele, dando o segundo toque, gerou nele um olhar mais detalhista. Ele começou a ver as coisas de maneira bem, mas bem tranquila, bem dinâmica, mas também muito minuciosa. Então, quando ele ficou restabelecido, ele distinguia tudo perfeitamente, ou seja, havia um olhar da perfeição. E esse olhar da perfeição acontece quando nós nos relacionamos com clareza com Deus. Esse olhar da perfeição, ele acontece quando nós somos tocados por Deus e a nossa visão é completamente aberta. Quando a nossa visão é completamente aberta, eu digo que nós passamos por esse novo momento de discernimento, e aí tem esse olhar da perfeição. Bom, quando eu falo olhar da perfeição, talvez você diz assim: pastor, não existe ninguém perfeito. É verdade. Pastor, não existe ninguém que tem um olhar perfeito. É verdade. Mas quando eu digo olhar da perfeição, é porque a maneira que nos relacionamos com o Senhor, o nosso olhar muda, ele tem discernimento. E o olhar do discernimento é o olhar da perfeição. Porque o discernimento, a pessoa começa a perceber que na pessoa que se relaciona, ela começa a perceber: olha, isso que está acontecendo não é normal. Não é só um problema conjugal. Não é só um problema de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, uma filha com a mãe e assim sucessivamente. Isso aqui não é só um problema financeiro. Então, ele começa a ter um olhar mais amplo da vida. O olhar da perfeição é o olhar que às vezes alguém está lhe maltratando e você para e diz assim: talvez não é simplesmente um maltratar. Talvez seja um pedido de socorro. Então eu espero que vocês estejam entendendo a minha fala. E eu quero finalizar a gota de hoje, é a penúltima gota dessa série, a 13ª gota dessa série. Eu queria te pedir que na sua vida, peça a Deus discernimento para as coisas. Eu me lembro quando eu atendi um pai, até aqui mesmo, em Feira de Santana, na Bahia. Eu era recém-chegado aqui em Feira de Santana, você sabe, eu era pastor em Salvador, fiquei um tempo lá. E quando cheguei aqui em Feira de Santana, eu atendi um pai que ele começou a criar um processo de suspeita do seu filho. Seu filho estava numa situação muito complicada, muito difícil, e ele queria evitar algumas coisas para não problematizar. Mas ele achava que era uma direção. Eu disse para ele: você já resolveu perguntar ao seu filho? Não, pastor, não posso perguntar, porque se eu perguntar vai ser pior, e se não for vai despertar. Eu falei: tem um relacionamento de clareza com seu filho.
Conversa com ele, exponha para ele, ouça ele, respeite ele, dê voz a ele. Interessante que o pai estava com uma suspeita, pena que eu não posso falar para vocês aqui, mas o pai estava com uma grande suspeita do filho. E quando ele foi conversar com o filho, não tinha nada a ver. É porque o filho estava preparando, naquele período da desconfiança dele, o filho estava preparando a surpresa para o aniversário daquele pai de 47 anos. Incrível isso. Gente, quero dizer para vocês que o olhar do discernimento é um olhar que nos leva ao olhar da perfeição. Não é um olhar que eu sou perfeito. O olhar da perfeição é o olhar de Cristo. Então, quando eu tenho essa clareza espiritual, quando eu tenho esse olhar restabelecido, eu consigo distinguir as coisas de modo perfeito. Deus, obrigado por mais essa gota, Senhor, por cada irmão, cada irmã. Me ajuda a concluir essa série, Pai. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Se você quiser passar esse link para alguém, quiser entrar no grupo, nós temos 102 grupos que circulam pelo Brasil afora. A pessoa pode clicar aí e já vai direto para um grupo. Nesses grupos a pessoa não pode postar nada, é um grupo só para recebimento. E tem também lá o canal no YouTube, Gota de Sabedoria Pastor Hermes com H, tem o meu Instagram, Pastor Hermes, tem o Instagram do Gota de Sabedoria e tem lá no Telegram também, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus.